a gente sempre ouve falar assim de puritanos, dizendo que os puritanos sempre foram 100% pós-tribulacionistas, aliancistas, pós-milenistas, né? É verdade isso? Ou tinha um monte de puritano que também cria no arrebatamento antes da tribulação? Pois é, mais uma vez, antes de falar sobre isso, está aqui o livro. Esse livro, que apresenta o dispensacionalismo e pré-tribulacionismo antes de Darwin, ele trabalha justamente, pastor Gabriel, com os puritanos. Sim, os puritanos que têm fama de serem pós-milenistas, aliancistas. O que nós percebemos em meio aos puritanos ali, já no século XVII, né? Tanto na Inglaterra como especificamente nos Estados Unidos também, a escatologia que surge ali, ela não é aquela escatologia que veio ali do catolicismo, que foi mantida pelos reformadores, né, o amilenismo, e aí automaticamente um pós-tribulacionismo, entendendo que os reformadores também enxergavam muitas das vezes no Papa o anticristo, então em partes acreditavam que já estavam vivendo também a grande tribulação. Contudo, os puritanos, eles já têm uma perspectiva pré-milenista. Agora vale destacar que esse pré-milenismo que surge ali entre esses puritanos, ele não tem uma característica de um pré-milenismo histórico que foi uma resposta ao dispensacionalismo lá no século XX. Não. Ele é um pré-milenismo com características dispensacionalistas, né? Isso quer dizer, eles defendiam a ideia de dispensações. Nós temos ali vários puritanos, né, que já elaboram esquemas dispensacionais. Eles creem, até mesmo os pós-milenistas, né? Eles têm uma visão otimista em relação ao Israel étnico, né? Então isso era muito comum entre os puritanos, e eles acreditavam também, né? Vários deles, não todos obviamente, em um arrebatamento pré-tribulacional. Às vezes um arrebatamento pré-ira, um mid, mas sempre fazendo uma distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Então esses pré-milenistas, né, que eram dispensacionalistas nesse período, esses puritanos, eles não entendiam que Jesus voltaria no fim da grande tribulação e a vinda de Cristo, a segunda vinda em glória, para estabelecer o reino, coincidiria com o arrebatamento da igreja. Não, eles colocavam um intervalo de tempo. Então, dentre esses, né, nós temos aqui alguns que claramente davam indícios de serem pré-tribulacionistas, e eu quero citar aqui alguns deles, né? Nós temos aqui, por exemplo, Thomas Drake, lembrando mais uma vez que todos esses são citações desta obra, viu? Então, quem quiser mais abundância de detalhes, é só procurar esse livro e comprar. Olha lá, Thomas Drake, ali, século XVII, né? Citando Lucas 21:36, que aliás é um ótimo texto em defesa do pré-tribulacionismo, que depois que Lucas registra, né, o sermão escatológico de Jesus, ele vai trazer um detalhe que Mateus não traz, que é o quê? Na sequência, quando Jesus apresenta ali em Lucas 21 a grande tribulação e o retorno dele, Jesus vai dizer para os seus discípulos que é possível evitar todas as coisas que ele tinha dito. E no contexto ali, de Lucas 21:36, essas coisas que foram ditas por Jesus, que ele disse que poderia ser evitada, são os eventos da grande tribulação. Então, com base nesse texto, por exemplo, Thomas Drake vai dizer, exortando aos seus leitores, ele fala, orai e vigiai para que sejam dignos de escapar das coisas que devem acontecer. Ele usava também um exemplo ali de Enoque, de Elias, né, como modelos ali de arrebatamento. Nós vamos pegar, por exemplo, um outro puritano, né, Robert Menton, que vai dizer que a ressurreição ocorria antes da segunda vinda para Cristo reinar sobre a terra, e os ímpios seriam deixados para sofrerem a ira divina nos últimos dias, entendendo os últimos dias como o período tribulacional. Eu vou citar aqui também agora uma ministra, por assim dizer, né, que em 1647, o nome dessa ministra é Elizabeth Avery. Ela vai pregar com base em Apocalipse capítulo 12, a mulher ali vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas, e ela entende que aquela mulher ali é a igreja, diferente, por exemplo, do pós-tribulacionista que vai insistir que a mulher, aliás, ela entende que a mulher ali é a igreja, é isso mesmo. E o pós-tribulacionista, ele entende também que a mulher é a igreja ao invés de ser Israel, mas para que então ele coloque a igreja durante o período tribulacional. Agora, Avery, diferente do pós-tribulacionista, ela entendia que essa mulher, de uma certa forma, ela já estava em uma posição, né, que não era terra ali, em alguma região no espaço, né? Ela não está no período tribulacional. Então ela vai pregar com base também em Isaías 26, ali, que é o Apocalipse de Isaías, né? E o próprio texto de 1 Tessalonicenses 4,16, um arrebatamento pré-tribulacional, onde a igreja, a semelhança ali daquela mulher, vai estar suspensa. Enquanto a grande tribulação, os juízos divinos vão estar sendo derramados sobre a terra, a igreja não estará na terra. E isso em 1647. Então, quando alguém diz que não havia pregação pré-tribulacional antes de Darby, ou que seja antes de Margaret, que era, na verdade, pós-tribulacionista, isso é um grande erro. E eu sempre penso que isso se dá
né? Quando essas pessoas propagam essas ideias, né? De que o dispensacionalismo é muito recente e ignora esses fatos históricos, ou é por ignorância realmente, por não ter acesso a fontes primárias, ou por desonestidade intelectual, teológica, né? Então, às vezes, a gente fica até em dúvida qual que é o problema, se é desonestidade, né? Faz sentido. E vendo homens de Deus, às vezes, fazendo essas declarações, eu prefiro até acreditar que seja ignorância, embora acho difícil, né? Mas prefiro acreditar nisso.